Olá, meus queridos, tudo bem? Graça e paz a todos. Estamos na segunda aula da disciplina de Bibliologia, uma disciplina muito interessante e empolgante, porque fala da Bíblia, da origem da Bíblia. E na aula anterior conversamos sobre a Bíblia em português, algumas versões e traduções, as línguas originais que a Bíblia foi escrita, a etimologia do nome Bíblia, né? Biblia, Biblion, vimos a questão grega e a influência na questão da origem do nome. E nessa segunda aula vamos dar continuidade a essa temática, ok? Bem, queridos, trabalharemos um pouco mais sobre a questão de canônico e não canônico. Então, o que é canônico? Como já até vimos um pouquinho na outra aula. Canônicos são os livros considerados sagrados e inspirados. O Antigo Testamento tem 39 livros, que vêm de Gênesis a Malaquias, e já vimos que na Bíblia hebraica é um número diferente. Os livros canônicos neotestamentários, os livros considerados sagrados e inspirados do Novo Testamento, são 27, de Mateus a Apocalipse. Agora, o importante é pensarmos que também existem os chamados livros deuterocanônicos e livros pseudoepígrafes. Tudo bem? Então vocês podem nessa hora escrever os livros, escrevam aí no seu caderno, os livros deuterocanônicos são aqueles 7 livros a mais inseridos nas Bíblias de edições católicas. Então, para os estudiosos, principalmente teólogos católicos, estes livros precisam ser denominados de deuterocanônicos. Vem da palavra grega deutero, segundo canônicos. Então, segundo cânon, não apócrifos. Tudo bem? Bem, os apócrifos, então, para esses estudiosos, seriam os que não são deuterocanônicos, como, por exemplo, as Bíblias de edições católicas têm primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Só que na Septuaginta também tem terceiro Macabeus e quarto Macabeus. Então, esses apócrifos que não constam nas Bíblias de edições católicas seriam os apócrifos, para alguns que chamam os 7 apócrifos das Bíblias de edições católicas de deuterocanônicos. Então, nós temos canônicos, deuterocanônicos e apócrifos. Tudo bem? Também no período neotestamentário, entre o segundo e o terceiro século, as comunidades cristãs gnósticas, elas produzem muitos textos, muitos evangelhos, como o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena e outros, o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo. Alguns desses textos retratavam o pensamento cristão por trás da comunidade que os liam. Estes são chamados por alguns estudiosos de pseudoepígrafes. Anote aí, pseudoepígrafes. Então, no seu estudo, de uma forma mais aprofundada, é possível atentar para os livros canônicos, os livros deuterocanônicos, os livros apócrifos e os considerados pseudoepígrafos ou pseudoepígrafes. Então eu citei 4, você pode pausar o vídeo, escrever. Talvez são termos que não são muito conhecidos, talvez você está mais familiarizado com o termo apócrifo, mas até no bacharel em teologia, que a gente vai um pouco mais longe nas informações,
Existem disciplinas que nós vamos analisar hermeneuticamente esses considerados pseudoepígrafes. Tudo bem? Bem, agora, em um ensino mais tradicional, uma teologia mais protestante, apócrifo se dá aos 7 livros a mais nas Bíblias de edições católicas. Tudo bem? Então nós temos Judite, Tobias, 1º Macabeus, 2º Macabeus, Baruque, Eclesiástico e... agora me fugiu, ia falar Cantares, Eclesiástico e Sabedoria, né? Sabedoria de Salomão. São 7 livros no total. Além desses 7 livros, nós temos os acréscimos redacionais. Se você ler nas Bíblias de edições católicas, Daniel, capítulo de número 3, ali contém versículos a mais. Esses versículos foram inseridos quando os apócrifos foram inseridos, eu já vou falar quando. Então ali você tem o cântico dos 3 mancebos na fornalha. Quando eles estão na fornalha de fogo, eles estão cantando. É bem interessante. E também no livro de Daniel tem um acréscimo onde Daniel vai pela 2ª vez para a cova dos leões. Bem interessante também dar uma lida e ter conhecimento neste conteúdo. O livro de Esther também tem alguns livros considerados acréscimos redacionais. Então é importante salientar que nas Bíblias de edições católicas, eu até tenho uma aqui comigo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia bem interessante, bastante nota de rodapé, feito por estudiosos que debruçaram bom tempo e boas pesquisas para fazer alguns comentários, é importante ter. Você quer ter uma Bíblia católica de estudo, compre a Bíblia de Jerusalém. Tem outras também, mas pode comprar a Bíblia de Jerusalém e depois comprar outras. Alguns podem até perguntar, professor, mas eu sou cristão, evangélico, pentecostal, protestante, reformado, tem problema em ter uma Bíblia católica? Tem até uma experiência interessante, né? Tem um aluno meu que ele foi numa livraria católica comprar alguns livros e levou um irmão da igreja dele. E o irmão da igreja, quando viu que era uma livraria católica, ele paralisou e não entrou. O meu aluno foi, fez a compra dos livros, voltou só depois que ele percebeu que o amigo dele não entrou na livraria porque ele ficou com receio, porque era uma livraria católica, né? Não há problema nenhum, existe muito bom material de teólogos católicos, ok? Então, a Bíblia Paulus, além de trazer os 7 livros apócrifos que todo estudioso precisa ter um conhecimento, também tem excelentes estudos. Então, queridos, da onde veio os livros apócrifos? A produção literária apócrifa vem da Septuaginta. A Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia do Antigo Testamento hebraico para o grego, entre o ano 180 a.C. Nessa época, a comunidade judaica, por trás da produção literária da Septuaginta, insere alguns livros que faziam parte do dia a dia cotidiano de algumas comunidades judaicas, espalhadas em várias localidades até em Qumran, as cavernas perto do Mar Morto. Então esses livros são inseridos, mas eles são inseridos como acréscimos de livros, né? Uma perspectiva mesmo de deuterocanônicos, de um segundo cânon inserido no livro de fé judaico. Aí entrou os 7 livros que estão inseridos nas Bíblias de edição católica e entrou mais outros livros.
Terceiro Macabeus, Quarto Macabeus e mais alguns livros. Até então, o Antigo Testamento das igrejas, o Antigo Testamento usado nas igrejas católicas era o mesmo que nós temos hoje, 39 livros. Até a chamada Reforma Protestante. Nós vamos ter aí a Reforma Protestante com Martinho Lutero, né, entre o ano 1517, as 95 teses, uma nova hermenêutica na interpretação da Bíblia, principalmente algumas hermenêuticas que faziam críticas severas a indulgências, a oração pelos mortos, né? A indulgência é você pagar uma determinada quantia em dinheiro para tirar a alma de alguém do purgatório, fazer a oração pelos mortos. Então a Igreja Católica ela vai perdendo alguns adeptos após a abrangência de uma hermenêutica que batia de frente com algumas práticas da Igreja Católica. E o que ela precisa fazer? Ela precisa se levantar. E esse se levantar da Igreja Católica foi chamado de Contra-Reforma. Então nós temos a Reforma Protestante e a Contra-Reforma que parte da Igreja Católica. Na Contra-Reforma, entre o ano 1500 também é possível identificar que nos textos apócrifos existem muitas semelhanças com os canônicos. Eu vou dar alguns exemplos. Utilizando a Bíblia de Jerusalém. Olha, Tobias capítulo 12. Tobias capítulo 12, verso 15. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto à glória do Senhor. Interessante, né? Algumas traduções diz um dos 7 anjos que assistem diante do trono de Deus. O Rafael, né? No canônico nós temos o Gabriel, que é descrito como um dos anjos que assistem diante do trono de Deus, né? É uma tradição angélica advinda do judaísmo que pode ser vista nesse apócrifo de Tobias e em muitos outros apócrifos, principalmente aqueles apócrifos escatológicos, os apócrifos enoquitas, né? O livro de Enoque, dividido por 5 partes, que aí já é um outro estudo um pouco mais aprofundado, mas a literatura enóquica, enoquita, também faz parte dos estudos dos apócrifos. Então, olha a abrangência. Nós temos o Rafael, que é descrito como um anjo que assiste diante do trono de Deus, e nos canônicos nós temos o Gabriel, que é descrito como um anjo que assiste diante do trono de Deus. Indo novamente para 2 Macabeus, capítulo 1, versículo 1. Depois de ter saído da terra de Sitim, Alexandre, o macedônio, filho de Felipe, que já tinha dominado a Elade, melhor dizendo, venceu Dario, rei dos persas e dos medos, e tornou-se rei em seu lugar. Tá certo, realmente Alexandre Magno conquistou muito, venceu o último rei persa da dinastia Aquemênida, que foi Dario. Tem uma certa harmonia com a história. Apócrifo é ruim, é profano, é falso. Calma, eu vou dar um outro exemplo. João, capítulo 10. Vamos lá, João, capítulo 10. Deixa eu ver se é aqui João mesmo.
Isso, João 10, 22. Diz assim: houve então a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno. Aí eu pergunto para os amados: qual era a festa da dedicação? Quais eram as principais festas judaicas? Hag Pesach, em hebraico, Hag Shavuot, Hag Sukkot. Hag em hebraico é festa, Pesach, Páscoa. Festa da Páscoa, festa das colheitas, também conhecida como Pentecoste, e festa das cabanas. A dedicação não existe, essa festa no Antigo Testamento. Ah, mas por que o escritor de João menciona a festa da dedicação, que em hebraico seria Hag Hanukkah? É simples. Toda a tradição da festa da dedicação conta em 1º e 2º Macabeus. Fala da perseguição do rei da Síria, Antíoco Epifânio. Vai até Jerusalém, profana o templo, conquista Jerusalém, submete os jerusalemitas por algum tempo e depois Judas Macabeu levanta uma revolta e expulsa ele e reconsagra o templo de Jerusalém. Essa expulsão do inimigo e a reconsagração do templo fez com que nascesse uma festa por nome de Hag Hanukkah, a festa da dedicação. Então, o Evangelho joanino canônico menciona literatura apócrifa. Então, os apócrifos precisam ser estudados com muito cuidado e analisados, porque existem tradições apócrifas nos textos canônicos. Tudo bem? Existem tradições apócrifas do chamado período intertestamentário que podem ser vistas nos textos canônicos do Novo Testamento. Bem, queridos, essa aula espero que não tenha sido muito complexa, que tenha esclarecido, e agora se atentem para a tarefa. Um grande abraço e que o Eterno abençoe a todos. Shalom!